Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Alô, estamos iniciando Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo ao vivo através do canal no YouTube e também no Facebook. Hoje, segunda-feira, 8h30 da noite, onde vamos ter mais um tema de relevância dentro do campo da educação, estudado através dos princípios do Espiritismo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e que possamos todos estarmos aqui envolvidos nas vibrações de amor do nosso Mestre Jesus. Na tela também, compartilhando aqui conosco o programa esta noite, o nosso Ronaldo Gomes, com a sua saudação. Muita paz, Jesus nos abençoe e nos inspire. Gratidão a todos pelo carinho e atenção aqui conosco nessa noite de hoje. Muita paz. Obrigado, Marcos. Nada, Ronaldo. Eu e o Ronaldo, aliás, estamos na estrada juntos já há muito tempo, do Rio de Janeiro para este Brasil, e sempre fomos dedicados ao campo da educação. Como temos feito nos nossos programas, nós sempre trazemos um texto de apoio. E esse texto é sempre retirado de um educador ou de uma educadora espírita. E hoje nós temos a gratíssima satisfação de trazer para o nosso programa uma grande educadora que tem uma contribuição enorme para o campo da evangelização nos centros espíritas. Ela que foi uma espécie de braço direito da outra grande educadora, que foi a Cecília Rocha, trabalhando tanto no Departamento Infanto-Juvenil da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, como também no Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira. Profissionalmente, ela foi pedagoga, professora, em várias especializações, hoje ela está aposentada. Então, direto do Rio Grande do Sul, nós estamos hoje trazendo um texto da Gladys Pedersen de Oliveira, para quem já enviamos um abraço, e nós vamos utilizar dela o livro Educação, a Arte de Manejar o Caráter, que está aí na tela, olha, você já está vendo aí, você que está nos acompanhando, aí está o livro da nossa Gladys Pedersen de Oliveira. Ela tem várias obras lançadas, e hoje, especificamente, nós vamos utilizar desse livro. E vamos utilizar parte do texto dela, do capítulo 1º, que tem por título O Processo Reencarnatório, o Ninho, e que nós, então, rebatizamos para chamar de O Processo Reencarnatório e Olá. Bem, Ronaldo, então, vamos trabalhar o texto aqui da nossa Gladys Pedersen, nossa querida educadora, falando, então, dessa questão do que seja a reencarnação,
o que é esse retorno do espírito a um novo corpo, a mãe, os pais de uma forma geral, o lar. Esse é o tema de hoje, não é, Ronaldo? Perfeito, Marcos. E quando você me mandou o texto, eu já fiquei preocupado, porque o assunto é muito vasto. E o texto aqui, apesar de ser um texto bem objetivo, mas podemos dividi-lo, se você me permite, em, a princípio, duas partes. Porque nós vamos usar aqui o Livro dos Espíritos, em que falar de educação nesse momento e tocando no ponto fundamental em que ela abrange, que ela vai justamente ao início desse processo de educação, que é justamente antes mesmo do espírito reencarnar ou encarnar. Então, é um assunto muito importante em que não há pressa. O importante é que possamos debruçar sobre esse ponto e podermos, sim, darmos um incentivo, primeiro para nós mesmos, e descortinar esses aspectos, onde ela vai começar a falar até mesmo a partir da puberdade. Quer dizer, o corpo feminino se prepara biologicamente, enfim. É um assunto vasto, por isso que eu disse a você, vamos tentar em dois momentos, nesta segunda e na próxima segunda. Eu vou ler essa primeira parte para que possamos aí ir começando a entender para chegarmos ao Livro dos Espíritos. Então, vamos lá. Ela começa assim: a partir da puberdade, o corpo feminino prepara-se biologicamente para a maternidade. Olha que interessante. A partir da puberdade, o corpo feminino já começa a se preparar biologicamente para a maternidade. Ela pega o lado todo material, biológico, nosso corpo humano, para depois começar a levar para o aspecto espiritual, fazendo essa ligação. Olha que interessante. Então, o útero, no ciclo mensal, se transforma em ninho para abrigar o óvulo feminino fecundado pelo espermatozoide. Esse fenômeno geralmente vai ocorrer, em média, por cerca de 30 anos na aparelhagem genésica da mulher. Olha que interessante. O útero no ciclo menstrual já começa a se preparar na puberdade. Olha que interessante toda essa transformação, e nós achamos que é uma coisa muito fácil. Não é por aí. Não é fácil nem muito rápido. É um processo gradual no desenvolvimento da própria mulher, na preparação do óvulo, que ela vai abrigar. E esse fenômeno geralmente vai recorrer, em média, por cerca de 30 anos. Olha que interessante. Quando a opção pela maternidade é feita de forma responsável, consciente e amorosa, a mãe gestante oferece o ninho de seu útero para abrigar o feto em formação, dando o calor e os nutrientes de vitalidade para seu futuro filho ter a oportunidade de desfrutar de um corpo físico de acordo com as suas necessidades evolutivas e envolve-os em vibrações de carinho, esperança e fé, juntamente com o futuro pai, e ambos começam a construir com muito amor um projeto de vida para esse novo cidadão da humanidade que em breve nascerá. Quantos pontos importantes nós temos aqui para começarmos a delinear o lado material e a preparação do espírito
ao vir para o campo material, que é a reencarnação, nessa preparação. Muitos pontos aqui nos chamam a atenção. Acho que o Marcos não está agora no momento, nós vamos dar continuidade até ele retornar. Então, quando a opção pela maternidade é feita de forma responsável, consciente e amorosa, a mãe gestante oferece o ninho do seu útero para abrigar o feto em formação. Porque o espírito, ao se preparar para o reencarne, existe todo um componente emocional, espiritual, que... Oi, Marcos. Pronto, estamos aqui de volta. Isso. Eu dei uma lida aqui, e você já leu o texto, dessa preparação do espírito para a reencarnação, quantos componentes, quantos movimentos complexos são feitos até a vinda desse espírito. Quer dizer, eu vou iniciar aqui, reiniciar, na verdade, com você, que já começa numa preparação biológica da mulher. Olha que interessante. O útero, no ciclo mensal, se transforma em ninho para abrigar o óvulo. Não é de um momento para outro. É um processo de educação físico e biológico. Olha que interessante. É todo um contexto, não só espiritual, como material. Eu estava dizendo aqui anteriormente, porque ela falou aqui, quando a opção pela maternidade é feita de forma responsável, consciente e amorosa, a mãe gestante oferece o ninho de seu útero para abrigar o feto em formação, dando o calor e os nutrientes de vitalidade para seu futuro filho ter a oportunidade de desfrutar um corpo físico. Mas aí já existe o fenômeno espiritual. Ela vai chegar a dizer, mas aqui já está acontecendo. Porque a preparação ela se inicia bem antes do acontecido. Já está havendo ali uma preparação espiritual, uma acomodação fluídica entre o ser que vai nascer e os pais, a mãe, enfim, todo um componente fluídico que está sendo colocado ali nessa preparação do feto, do espírito, que irá reencarnar. O que você tem a dizer, Marcos? Só nesse ponto, eu não quero me estender muito. Mas é por aí mesmo, Ronaldo. Porque nós costumamos falar muito, dentro do movimento espírita, de planejamento reencarnatório, que a nossa Gladys coloca com bastante propriedade como processo reencarnatório e que vai além do espírito reencarnante. Envolve os futuros pais, a futura família que já se encontra aqui na Terra. Porque muitas vezes, quando nós fazemos esta abordagem, nós nos preocupamos muito com o planejamento da reencarnatória daquele que vai reencarnar, que está no mundo espiritual. Claro que existe todo um processo dentro desse planejamento, mas que envolve os pais que já estão aqui na Terra, que já estão encarnados. E, principalmente, a Gladys aqui no texto, ela aborda mais especificamente a mãe, porque a mulher é que vai receber, a mulher é que, na verdade, vai trabalhar todo o processo de gestação, normalmente durando 9 meses. Então, como você colocou, ora, o planejamento reencarnatório feito no mundo espiritual começa a envolver os pais para que reencarnante e futuros pais comecem a ter uma afinidade, toda uma interação fluídica, uma interação magnética entre eles. E existem também, nós temos isso nas narrativas espirituais, na nossa literatura, existem os encontros que são feitos entre futuros pais e futuro filho no mundo espiritual, quando esses pais estão no sono. Então, em desdobramento, emancipados do corpo, várias vezes são feitos encontros na dimensão espiritual,
já fazendo parte desse processo todo de preparação. Inclusive, nós sabemos que o espermatozoide que vai fecundar o óvulo, ele não chega lá por acaso. A nossa medicina, né, nossa ciência não sabe explicar, ainda não sabe explicar, né? Qual é o fator? Que fator é esse que está por trás desse processo de milhares de espermatozoides nadando, mas só um, e é aquele mesmo que vai fecundar o óvulo. Já é a ação fluídico-magnética do espírito reencarnante, secundada essa ação pelos espíritos superiores encarregados desse processo reencarnatório. Portanto, é algo muito sublime, profundo, e que nós aqui na Terra ainda não temos a noção exata dessa sublimidade e dessa profundidade do processo reencarnatório e o quanto é importante os pais estarem preparados para isso e já estarem interagindo. Claro que alguém está nos assistindo, vai dizer assim, vocês estão falando dessa intervenção espiritual toda, de todo esse planejamento, tudo isso, mas eu, quando engravidei, eu nunca senti nada disso, não tenho nenhuma lembrança de encontro na espiritualidade, nada disso. Sim, porque nem tudo nos é dado a conhecer, guardar na lembrança e assim por diante. Mas não tenhamos nenhuma dúvida que esse não é um processo fortuito, não é um processo feito por acaso, que, aliás, nós espíritas nem aceitamos a existência do acaso. Há uma força divina comandando, então, esse processo reencarnatório desse espírito que tem as suas necessidades, tem as suas ligações com os futuros pais e que vão, a partir de um determinado momento, começar, então, a interagir, todos eles como espíritos reencarnados. Então, Ronaldo, realmente é um processo muito profundo. Pois é, então eu iniciava falando justamente sobre essa complexidade, não só material, porque aí já entra um aspecto científico, comprobatório, em relação à gestação. Não é eu que estou dizendo, nem Marcos, e que corrobora com o que a doutrina já vem falando ao longo do tempo. É um envolvimento emocional, afetivo, não é só uma coisa científica. Existe todo um processo neste contexto. Eu gostaria, Marcos, de que você colocasse, porque ela fala aqui, envolve comportamental, evolutivo, e envolve ou em vibrações de carinho, esperança e fé, juntamente com o futuro pai, e ambos começam a construir com muito amor, olha aí, um projeto de vida para esse novo cidadão da humanidade que breve nascerá. Então, não é só um contexto biológico que está ali, científico, comprovado, ou espiritualmente também, como o Marcos falou muito bem aí. Não é só os dois componentes da complexidade. Existe a complexidade também de todo um envolvimento emocional, do momento dos pais, o momento do pai ou da mãe que esteja em alguma crise. Aqui ela está colocando de uma maneira bem salutar, mas vamos colocar também no momento do desequilíbrio, que já não tem o amor ou o desamor, mas ainda assim a mãe está lhe gerando. Marcos, eu disse e repito, o assunto é vasto. Nós vamos tentar, em dois momentos, nesta segunda e na próxima, dar uma objetividade, porque é bacana e é bonito e é muito significativo neste momento discutirmos isso, porque a doutrina vem trazer, como esclarecedora que ela é, componentes e visão sobre essa importância da fecundação, do nascer, do renascer.
o componente principal não é só o material, não é só o espiritual, mas esse contexto do amor, como ela diz aqui, do amor no projeto de vida, porque é um contexto reencarnatório. Nós não sabemos qual é o ser que vem e nem a ligação de fato que ele tem conosco, a missão, enfim, todos esses componentes, Marcos. É verdade, Ronaldo. A Gladys Pedersen, aqui no seu texto do capítulo 1 desse livro Educação, a Arte de Manejar o Caráter, ela está nos lembrando que no processo reencarnatório nós temos vários fatores que precisam ser levados em consideração. O primeiro deles é o espiritual. Claro que a visão da nossa ciência não elege esse fator como primeiro, até porque o desconsidera, elegendo apenas, então, somente o outro fator, que é o biológico, e que o Espiritismo não descarta absolutamente, porque é reencarnação, ou seja, voltar à carne, né? Renascer pelo novo corpo. Então, é óbvio que nós teremos uma interação entre o espiritual e o material, o biológico. Não resta nenhuma dúvida. E esses dois contextos, ou dois fatores, ou dois elementos, têm que ser muito estudados e levados em consideração. Entretanto, a Gladys nos lembra aqui que o Espiritismo também nos alerta, e nós podemos dizer que hoje, né, ciências como a psicologia, entre outras, também fazem esse alerta, que existe um outro elemento importantíssimo dentro do processo reencarnatório, que é o elemento emocional, ou o amor. E você fez uma colocação, Ronaldo, que é muito importante. Os pais não sabem quem é o futuro filho. Quem é esse espírito? Os pais não sabem quais são as ligações que eles possuem com esse filho, ligações essas que vêm de existências passadas. Então, precisa entrar o amor, porque se não entrar o amor, você entra na área da gravidez e da gestação de uma forma muito mecânica. Só que esse não é um processo mecânico, é um processo que envolve seres espirituais, que, quando reencarnados, são seres humanos. E todos nós, seres humanos, e aqui não importa a idade, não importa a cor da pele, não importa a cultura, o conhecimento, não importa nada. Todo ser humano é dotado de inteligência e de sentimento. Então, nós não podemos esquecer disso. Ora, como que você está recebendo a notícia da gravidez? Começa por aí. Você está recebendo com alegria? Ou você está recebendo com tristeza, porque isso não podia acontecer agora? Como é que é isso? E temos que lembrar que isso é muito importante, porque isso repercute no espírito que vai reencarnar. Muita gente não leva isso em consideração, ainda mais porque a ciência materialista e outras doutrinas religiosas, como é o caso do catolicismo e do protestantismo, consideram que a alma não existe antes do nascimento, né? Ela seria criada por Deus no ato do nascimento. Mas o Espiritismo vem provar que não é assim. A alma é pré-existente, ela já existe. E nesse processo reencarnatório, vai fazendo a ligação com os pais, que é uma ligação espiritual, biológica e emocional. Ou seja, os sentimentos dos pais, o maior grau de amor ou o menor grau de amor, isso repercute nele, que está no processo reencarnatório. E ele começa a saber se ele vai ser amado ou não. Isso pode ser um problema muito grave, ainda mais se entre pais e futuro filho houver problemas ligados a existências passadas. Então, vamos destacar aqui que nós temos três elementos, então, muito importantes. O espiritual, o biológico e o emocional, né? Que vai, obviamente, continuar depois
do nascimento. Então, o processo reencarnatório com o lar, seja, aquele que reencarna e aqueles que já estão reencarnados e que vão recebê-lo, é um processo realmente complexo e que exige de nós muito mais cuidados do que temos tido hoje na atualidade, que infelizmente, né, Ronaldo, nós temos visto aí lares que se desfazem com muita facilidade, mil problemas de relacionamento entre pais e filhos, porque esse processo reencarnatório, ele não é estudado, não é compreendido e não é levado em consideração mais profunda, infelizmente, por parte dos pais e responsáveis. Marcos, é um assunto delicado e por isso que eu falei que iria servir como dois momentos. O estupro, por exemplo, já foge totalmente todo um contexto, vamos dizer assim, materialmente falando, em relação a essa família equilibrada, ou quando está equilibrada, desequilibra, separações, todos aqueles componentes como você acabou de falar. E o estupro? Nada é por acaso na doutrina espírita. Conhecemos alguns casos, claro, foi estupro, e que são várias situações. Tiram, é o aborto, e quando não aborta, não há o aborto, a família, aquela menina, enfim, fica com a criança, foi a beleza para aquela criança. São vários casos, estou dando um exemplo. Repito, tem os abortos, etc. Mas, pelo lado espiritual, há outros relatos também. Tudo tem uma razão, uma causa e um efeito. Podemos aqui, em breves comentários, mais ou menos, dar, dentro desse assunto, como ela está dizendo aqui, porque o estupro já se viu que é uma criança que aparentemente nasce, mas não tinha que vir. É isso mesmo, Marcos? Pois é. Nós temos que considerar aqui como espíritas, dentro da nossa doutrina, que a vida precisa sempre ser preservada, porque a vida pertence a Deus. Embora a gravidez não tenha sido planejada, e nesse caso tenha sido fruto de um estupro, nós temos que lembrar que Deus se antecipa a nós, os seus filhos. Deus nos conhece e, portanto, junto com os espíritos superiores que obedecem os seus desígnios, já está vendo a nossa caminhada e as possibilidades existentes dentro desse campo da sexualidade perturbada, vamos dizer assim. Então, nenhum espírito vai reencarnar caindo do mundo espiritual aqui na Terra de paraquedas. E o acaso não existe. E as mães, as mulheres, nesse caso, têm que lembrar que aconteceu a gravidez, a luta pela vida é muito importante. Permitir que esse espírito reencarne. Ele poderá perfeitamente, lá na frente, ser um grande amigo, um grande arrimo dessa mãe. Embora a gravidez não tenha sido, de fato, planejada. Obviamente que nós espíritas entendemos que todo ser humano tem livre-arbítrio, tem liberdade de fazer escolhas, e é claro que, dependendo da situação, nós vamos respeitar a escolha pelo aborto, mas sempre alertando que essa não é a melhor escolha, porque a vida não nos pertence. E nós não sabemos das necessidades nem nossas e nem desse espírito que está vindo através dessa porta, que não foge ao planejamento ou processo reencarnatório. Aí alguém está dizendo, mas como pode ser isso? Como Deus pode saber? Allan Kardec, nos livros da codificação espírita, ele dá um exemplo espetacular em relação a isso. Então você imagina uma estrada. Essa estrada possui curvas. Você está com o carro na estrada. Como ela possui curvas
E como ela possui também, né, subidas e descidas, como motorista, você não tem condição nenhuma de saber quem está vindo no sentido contrário. Curvas, subidas e descidas impedem que você tenha essa visão. Mas se alguém estiver, por exemplo, lá em cima num helicóptero, olhando para a mesma estrada, como ele está lá em cima e olhando para baixo, ele está vendo toda a estrada. E quem está lá em cima no helicóptero pode perfeitamente prever que você, continuando a andar do jeito que você está indo pela estrada, que você lá na frente vai se dar mal, seja numa curva, ou com um carro que também está vindo meio desgovernado, que não está obedecendo às regras de trânsito. Você não tem como saber, mas quem está no helicóptero está vendo e pode prever esse futuro. Essa imagem nos mostra exatamente qual é a posição de Deus. Deus é o Criador de tudo. Deus é o Pai. Ele sabe de nós, ele sabe das nossas decisões, dos nossos pensamentos e das consequências que advirão disso lá na frente. E por isso que o processo reencarnatório, ele pode ser flexibilizado, adaptado. E aí o espírito vai reencarnar, mesmo sendo o caso do estupro ou daquela gravidez que não foi de fato pensada, não foi planejada, ele vai reencarnar dentro dos caminhos naturais previstos pela lei divina. E se está chegando para você, é porque Deus confia em você. Deus está mostrando a você que você tem um compromisso com ele e ele com você. Então, tem que receber esse espírito, e aí vem o componente amor. Porque aí não se trata aqui de ficar discutindo simplesmente o espiritual e o biológico. Agora é a área emocional, é a área sentimento que tem que entrar em ação, é o amor. 871 do Livro dos Espíritos, Marcos. Opa, vamos abrir aqui. Você tocou no assunto e já estava previsto isso, não com você, porque aqui nada é combinado. Deixar isso claro que não há combinação. E então, vamos lá. Eu vou ler a pergunta e você, por favor, a resposta. Ok, combinado. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova? Uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem. Respondendo aí sobre o helicóptero que você colocou. É isso aí. Vamos ver então a resposta que os espíritos deram a Kardec. Eles dizem: tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado. Porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. É assim entre os homens. Por mais capaz que seja um aspirante, por mais certeza que se tenha do seu triunfo, não se lhe concede nenhum grau sem o exame, o que quer dizer sem prova. Da mesma maneira,
Um juiz não condena um acusado senão pela prova de um ato consumado, e não pela previsão de que ele pode ou deve praticar este ato. A resposta dos espíritos, Ronaldo, está muito clara. Não é para provar nada para Deus. Deus sabe, mas ele não pode aplicar a sua justiça sem permitir que nós, os seus filhos, mostremos a ele se vamos conseguir resistir ao mal ou não. Ou seja, ele não pode fazer um julgamento a priori. Ou seja, ele não pode olhar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ele não pode olhar para o Ronaldo e dizer assim, bem, eu vou dar a prova X para o Ronaldo nessa sua existência. Mas nem vou esperar que ele faça a prova, porque eu já sei que ele vai fracassar. Então, já está condenado a X. Não, Deus não pode fazer isso. Porque isso é injusto, inclusive na lei humana. Você tem que deixar que a pessoa faça a prova, faça o teste, e aí vamos ver se ela tem capacidade, se não tem capacidade, se conseguiu passar, se ela conseguiu passar, e assim por diante. Então, a prova é para nós, não é para Deus, é para nós. Ele sabe das nossas forças, das nossas condições, e se poderemos fracassar ou não. Mas a prova vai justamente também nos fortalecer caso fracassemos. Porque, claro, teremos consequências, arcar com essas consequências, mas logo depois o que é que Deus faz? Vai nos dar uma nova prova, quer dizer, uma nova oportunidade. E aí, voltando para o nosso assunto do processo reencarnatório e os pais, é uma prova, não é? A partir do estupro, a partir daquela gravidez que aconteceu por acaso, a camisinha rebentou, né, e assim por diante, o acaso não existe. Mas, nesse caso, vai ser uma prova. E aí nós vamos fazer a pergunta, por que não receber esse espírito? Por que não deixar a gravidez continuar? E a gravidez é um processo sublime, divino. Será que o amor que você vai dedicar a esse espírito que está voltando agora, será que justamente o amor não vai alicerçar um futuro maravilhoso entre todos? Porque o lar deve ser isso. Então é sempre lutar pela vida, aceitar os desígnios de Deus. Agora, é claro, temos que tomar cuidado com essa nossa imprevidência. Temos que tomar cuidado também com o orgulho, com a violência e essa sexualidade aberta, sem nenhum tipo de controle, porque tudo traz consequências. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Os homens precisam entender que tem que respeitar as mulheres. O Espiritismo é muito claro quanto a isso. Direitos de homens e de mulheres são iguais. Respeito antes de tudo. E o sexo precisa ser coordenado pelo amor, pelo sentimento. E aí, com certeza, nós teremos muito menos problemas nessa área do que hoje nós estamos enfrentando. E ela continua aqui. No lar, os pais passam a organizar o berço, o ninho onde o bebê será colocado após ser desalojado do útero materno. Eu gostei dessa palavra, desalojado. Ele é recente. É um baque tanto para o espírito como para a mãe, porque está ali, estão ligados fluidicamente falando por vários lados, tanto materiais quanto emocional. Então, ali é desalojado, a coisa tem que ser devagar, não pode chegar ali e sair arrancando. Por isso que, quando nasce, já bota aqui no seio da mãe, faz todo um processo científico, mas também emocional e afetivo. É um comportamento atávico, é impulsionado pelo comando do cérebro reptiliano. É o ritual milenar de proteger e amparar a prole. E é assim.
Como a ave constrói o seu ninho com galhos, folhas secas e penas do próprio corpo. A mãe humana constrói seu ninho, o lugar que será ocupado pelo filhinho no lar. A preocupação com o preparo do enxoval e a garantia do espaço vital que o novo membro da família irá ocupar no lar tem grande significado para o espírito encarnante, que acompanha emocionalmente, olha aí mais uma vez a palavra, emocionalmente, o amor lá em cima, todo o envolvimento sentimental e espiritual que ocorre em torno de sua vida biológica em formação. E aí, Marcos, a pergunta no resumo teórico do móvel das ações humanas, 872. Parece que nós estamos falando coisa com coisa nenhuma, mas não é bem assim, não. Tudo está entrelaçado. O ser que vem, o ser que já está, o livre-arbítrio, essa questão do livre-arbítrio, que nós tocamos em tudo. O deixar nascer, o não nascer. Uma vez eu falei num grupo lá da faculdade, não seria também um estupro o ser que está para nascer e é abortado? Eles ficaram matudando. Aí teve um que falou, mas ainda não está em formação. Eu falei, como assim? A ciência já prova que na concepção, né? Não é o espiritismo, não. A ciência já comprova isso. Já é um embrião que está ali em formação. Não seria uma forma de estupro? É para pensar. Então, vamos lá. 872, Marcos, podemos? Podemos, claro. Então, vai. Pode ser você, Vamos por lá. gentileza. A 872 é um texto de Allan Kardec, fazendo todo um comentário sobre o resumo teórico do móvel das ações humanas. Então, vou ler aqui o primeiro parágrafo, onde ele nos diz: a questão do livre-arbítrio pode resumir-se assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são o resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que se sentirá arrastado para o crime, seja pelo meio em que estiver situado, seja pelas circunstâncias supervenientes. Mas será sempre livre de agir como quiser. Assim, o livre-arbítrio existe no estado de espírito, com a escolha da existência e das provas, e no estado corpóreo, com a faculdade de ceder ou resistir aos arrastamentos a que voluntariamente estamos submetidos. Cabe à educação combater as más tendências, e ela o fará de maneira eficiente quando se basear no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modificam a inteligência pela instrução e as condições físicas pela higiene. Então, este aqui é o primeiro parágrafo deste texto de Allan Kardec na questão 872. Acho que Kardec deixou aqui o assunto muito, mas muito claro. Não é? Não existe o karma. Nós não podemos, como isso, dizer, isso já estava escrito, isso tinha que acontecer. Você nasceu para fazer isso. Nada disso. Porque nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de fazer as escolhas. Já no mundo espiritual, quando começa o processo, né, ou planejamento reencarnatório, e na continuidade aqui, no mundo corpóreo, quando então temos a liberdade de resistir ou não ao jogo de interesses, ao jogo cultural e assim por diante da nossa vida. Mas vamos dar um exemplo bem claro aqui. Espiritismo e Educação vai ao ar toda segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Eu, Marcos Demar,
e Ronaldo Gomes. Mas tanto eu como o Ronaldo temos livre arbítrio. Tá? Então, para escolher o tema, combinar o que vamos mais ou menos falar aqui no programa, e inclusive para decidir se eu vou entrar ou não para fazer o programa. Tem o livre arbítrio, não tem? Eu não posso, em cima da hora, dizer, sabe uma coisa? Não vou fazer o programa hoje, não. Não, deixa, sei lá, é decisão minha, livre arbítrio. Agora, o que a lei divina nos solicita sempre é arcar com as consequências. Então, nós não podemos jogar as consequências nos ombros de Deus. Não fui eu que tomei a decisão, então eu arco com as consequências. Gravidez é a mesma coisa. Há todo um planejamento, tem todo um processo. Você é livre para aceitar ou deixar de aceitar. Mas sempre terá que assumir as consequências da sua escolha. E aí Kardec, ele encerra aqui esse primeiro parágrafo do seu texto com uma colocação sublime, que é então a questão da educação. Somente a educação pode combater as más tendências que eu esteja carregando já aqui e desse que está agora reencarnando como meu filho. É um espírito. Eu não sei o que ele está trazendo do passado, mas eu tenho que observar, eu tenho que perceber, procurar corrigir as más tendências e dar a ele bons exemplos da minha parte. E ele nos chama a atenção, não é, Ronaldo? Que nós podemos corrigir os problemas da inteligência pela instrução, certo? O conhecimento faz com que a inteligência se desenvolva. Como a questão aqui das condições físicas, você corrige isso através da higiene. Ora, o que é que nós temos que fazer com relação aqui às más tendências? Conhecer a lei divina e trabalhar a educação moral. Olha que responsabilidade agora dos pais, porque eles recebem essa missão agora junto aos filhos, que são espíritos reencarnados e que tem toda uma ligação com eles. E aí, na continuidade que ele vai prosseguir aqui, desprendido da matéria, eu gostaria que você prosseguisse, porque vai corroborar justamente para segunda-feira esse segmento. Por quê? E aí nós vamos perceber que o acaso, ele não existe. Tudo tem uma razão de ser nessa complexidade reencarnatória. A preparação da mulher, o feto, todo o processo de gestação, enfim, essa complexidade do espírito reencarnante antes de chegar. É aqui, esse ponto que nós precisamos começarmos a entender. O acaso não existe, e sim causas e consequências, ação e reação. É isso que nós precisamos compreender. Pode prosseguir com a leitura, por favor, Marcos? Vamos lá. Vamos ao segundo parágrafo, então, desse texto de Kardec, que é a questão 872 do Livro dos Espíritos. Diz o nosso codificador: o espírito desligado da matéria, no estado errante, faz a escolha de suas futuras existências corpóreas, segundo o grau de perfeição que tenha atingido. É nisso, como já dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se ele cede à influência da matéria, é então que sucumbe nas provas que por ele mesmo escolhidas. E é para o ajudar a superá-las que pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Muito bem, é o nosso Allan Kardec, com esse seu raciocínio agudo, profundo, lógico, nos dizendo que quando você está no mundo espiritual, que é a erraticidade, né? Ou seja, você está aguardando a nova oportunidade reencarnatória,
você tem a liberdade de escolher as provas pelas quais você quer passar ou as quais você necessita passar nessa nova existência. Encarnando, você não perde essa liberdade, porque agora, diante das provas, você vai usar esse seu livre-arbítrio, essa sua liberdade, para resistir a elas, ter resignação, perseverança, ou não. Portanto, você usa o seu livre-arbítrio quando está no mundo espiritual e usa o seu livre-arbítrio, ou continua a usá-lo, quando já está aqui reencarnado. O espírito não perde esse livre-arbítrio, essa liberdade, nunca, jamais. É por isso que Jesus, nosso querido mestre, nos disse que a cada um é dado por Deus ou pela lei divina, segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas escolhas, segundo as suas ações, segundo o que está fazendo. Tanto antes de reencarnar, claro, obviamente, como aqui na Terra. Então, se esse espírito sucumbir diante de uma prova, é porque ele não se preparou convenientemente, ou porque ele se deixou levar por fatores meramente materiais da existência corpórea. Mas aí ele vai responder por isso perante a lei divina. E como é que fica aí a escolha dos pais? Ele pode escolher os pais? Pode, mas ele tem algo determinante, que são as ligações espirituais com os futuros pais. Ou seja, não é por acaso. Para dar um exemplo bem claro aqui para quem está nos acompanhando, ele não chega aqui, aí está lá a equipe espiritual diz para ele assim, olha só, tem o Ronaldo Gomes e o Marcos Demaro. Escolhe quem você quer como pai. Não é assim que funciona, não é desse jeito. Não, ele vai ver, na verdade, quais são as ligações que ele tem com um ou com o outro. Essas vibrações que nos ligam. Porque as encarnações são solidárias entre si. Isso aqui não é um programa de auditório, né, que aparece fotos lá no quadro, e você vai simpatizar com isso aqui, eu quero esse como papai, eu quero esta como mamãe. Não é assim que funciona. O processo reencarnatório, ele é um processo profundo e delicado, e que vai levar em conta todas essas ligações espirituais, emocionais, que existem entre esses personagens que, antes de formar a família consanguínea, formam, e não podemos esquecer disso, a família espiritual. Muito bem, Marcos. E aí chegamos ao final dessa primeira parte, porque segunda-feira promete. Vamos tentar encerrar, porque aí nós vamos entrar em todos os aspectos, principalmente, já comentamos aqui, mas ela vai falar aqui justamente da dimensão psíquica, energética e espiritual desse ser que está nascendo. Muita paz, que Jesus nos abençoe, gratidão a todos pelo carinho, Marcos também gratidão, que Jesus possa continuar nos abençoando e nos inspirando para que segunda-feira possamos estar aqui. Gratidão a todos, muita paz. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando. E, então, não deixando aqui de mostrar, esclarecer a todos, que o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, e que prosseguirá na próxima segunda-feira, está tendo por base o capítulo 1º do livro Educação, a Arte de Manejar o Caráter, da Gladys Pedersen de Oliveira. Está aqui, ó, na tela aqui, o livro que nós estamos acompanhando. Lembrando que a Gladys Pedersen é uma educadora espírita, e esse livro realmente vale a pena a sua leitura. A todos que estiveram conosco, a você que vai nos assistir depois no YouTube, lá na playlist do canal da Estação da Luz, a todos o nosso
muito obrigado, rogando a Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos ter uma semana de paz, de boas realizações, campo do bem, do amor ao próximo, e que possamos, então, estarmos juntos na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Um grande abraço a você, paz em seu coração. Até semana que vem. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.